Olá para você, tudo bom? Eu sou o Dilean, sou parte do Ministério Integre Jovens da IBNU. Quero convidar você a fazer parte desse ministério. Quero convidar você, se você tem interesse de conhecer mais, que você entre em contato com a IBNU, entre em contato com a Conexão, para saber mais sobre o Ministério Integre, saber mais sobre os nossos jovens. Também, de repente, se você tem interesse de fazer parte de um dos nossos grupos, nossos pequenos grupos, chamamos de Geeks. Se você quer fazer parte, temos grupos que se reúnem durante a semana, no sábado. Temos também grupo específico para universitários. Então venha fazer parte, venha conhecer mais os jovens da IBNU, que esse ministério realmente está aberto para você. E o que nós estamos fazendo hoje? Hoje vamos fazer a parte 2 do capítulo 1 deste livro aqui, que é o livro Deuses Falsos, o livro que estamos estudando nessa etapa do nosso tempo de devocionais. Fizemos já o livro de Juízes, depois fizemos o livro de Gálatas inteirinho, todos os capítulos, e agora estamos lidando com esse livro aqui, um livro bastante prático, bastante interessante, da forma como ele aborda a questão da idolatria no nosso coração. Na semana passada fizemos a parte 1 do capítulo 1. E só para a gente dar uma recapitulada, para a gente lembrar um pouquinho, nós vimos na semana passada que o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. E nós produzimos os nossos próprios ídolos, né? Então os ídolos não são necessariamente aquelas imagens que são construídas pelos homens e são colocadas em um lugar para que as pessoas se ajoelhem, se prostrem ali e passem a fazer aquela adoração. Mas os ídolos fazem parte de desejos, de vontades, daquilo que às vezes o nosso coração anseia desesperadamente, algo que realmente nos molda e nos até direciona em relação àquilo que vai ser a nossa vida, né? Ou seja, os ídolos são literalmente deuses que começam a controlar a nossa vida, controlar os nossos desejos, controlar aquilo que fazemos, como fazemos, o que pensamos e por que pensamos dessa forma. Ídolos podem ser muitas coisas, podem ser empregos, podem ser famílias, podem ser coisas do cotidiano, como por exemplo a academia, onde eu fico desesperado por causa da questão do corpo, por causa da questão da estética, onde na verdade tudo isso molda a minha vida, molda quem eu sou, molda a forma como eu penso, interajo e relaciono com as outras pessoas. Pode ser o estudo, pode ser várias coisas que na verdade, por exemplo, na parte do estudo, eu entendo que se eu não tiver esse título, eu não vou ser feliz, ou não vou estar caminhando da forma como eu preciso, enfim, os títulos me definem. Na verdade, eu não sou o Dilean, eu sou o mestre, eu sou o pastor, eu sou... Não, eu preciso continuar levando o título de servo em Cristo Jesus. São coisas assim que a gente começou a estudar na semana passada. E nós conhecemos, dentro de tudo aquilo que nós conversamos na semana passada, a história de uma mulher chamada Ana, que tinha um desejo muito profundo de ter filhos, e é um desejo extremamente natural da vida. O problema é que ela colocou essa situação de ter filhos como literalmente um ídolo, e quando as crianças nasceram, ela passou a cuidar e a zelar das crianças de uma forma que realmente era não só superprotetora, mas que gerou dificuldades e problemas no próprio aprendizado e na própria condição de vida daquelas crianças. Ela literalmente passou a endeusar aquelas crianças e criou toda uma situação de idolatria em relação a ela. E não só vimos a história da Ana, mas também estudamos a história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho Isaque. E ali vimos algumas coisas importantes daquilo que estava acontecendo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a partir daqui, a partir dessa situação onde Abraão sobe com Isaque sozinho, ele vai com os servos uma parte, depois ele diz para os servos que eles ficam ali, agora ele vai sozinho com o filho Isaque para o monte. E ali nós temos algumas coisas que são bastante importantes para a gente pensar. Porque o próprio Isaac, ele olha para aquela situação toda e ele diz: ô pai, mas espera aí, nós temos a lenha, temos as coisas aqui, mas e cadê o animal que vai ser sacrificado? E é interessante que daí a gente sabe da resposta de Abraão, porque ele fala: olha filho, Deus há de providenciar, ele vai prover aquilo que é o holocausto, aquilo que vai ser o animal para ser colocado ali. Quando Abraão, então, se dispõe a sacrificar seu único filho, Deus não permite que essa situação aconteça. O texto vai dizer que quando, então, ele coloca o menino ali, coloca o Isaque no lugar para ser sacrificado, Deus literalmente para a ação que Abraão está para realizar ali através do seu anjo e diz: não faça isso.
E quando então Abraão olha para o lado, ele vê um cordeiro, ele vê um animal ali para poder fazer o sacrifício. E Deus então olha para toda essa situação e diz algo muito importante, algo muito significativo. Ele diz que Abraão teme, ele sabe agora que você, Abraão, me teme, né? E é basicamente isso que a gente vai ver. Nós vamos perceber que nessa história toda, nesse relato que nós temos da história de Abraão, duas coisas são significativas para o nosso estudo aqui sobre a questão da idolatria. Uma delas é aquilo que Abraão pôde ver e perceber ali no seu relato, e outra tem a ver com coisas mais futuras, coisas que Abraão não estava ali na sua visão, mas que nós sabemos pelo desenrolar da história. A primeira então dessas coisas, né, aquilo que Abraão tinha a compreensão, diz a respeito desse teste de amor que Deus faz com ele. Afinal de contas, assim que Deus olha para toda aquela situação, ele diz: agora sei que tu me temes. E o que significa basicamente essa ideia de agora sei que tu me temes? Temer a Deus significa amá-lo e se entregar totalmente à vontade dele. Temer a Deus não significa você ter tanto medo que você fica paralisado e você não consegue mais agir. Temer significa entender quem Deus é, amar a esse Deus todo-poderoso, grandioso que nós temos e então agir de acordo com a sua vontade. É estar comprometido de todo o coração com a vontade de Deus. Basicamente, se a gente fosse trocar assim essa expressão por uma paralela, nós poderíamos até dizer que Deus diz: agora eu sei que tu me amas de todo o coração, que todo o teu coração foi entregue a mim e eu entendo toda essa realidade. Isso é interessante porque a gente vai lembrar do grande mandamento, tanto quando em Deuteronômio, como quando Jesus fala, e ele vai dizer: amarás ao teu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então essa ideia de amar ao Senhor, essa ideia de temer ao Senhor tem essa relação de alguém que o ama e entrega toda a sua vida, entrega todo o seu coração para esse Deus tão grandioso e tão poderoso. Agora, será que Deus então não sabia se Abraão o amava ou não? Será que Deus estava em dúvida? E agora? Chamei esse homem, ele saiu lá da terra de Ur, chegou aqui em Canaã, teve um monte de coisa acontecendo, foi para o Egito e tal, lutou contra reis, e agora será que esse cara realmente me ama? Será que ele está disposto a continuar comigo, a gente lidar com isso que é o nosso projeto? Afinal, até eu já fiz aliança com ele, né? Nós temos aliança no capítulo 15, no capítulo 17, nós estamos agora no capítulo 22. Será que depois de tudo isso, Deus ainda está em dúvidas a respeito do coração de Abraão? Bom, nós sabemos que Deus é onisciente, então Deus conhece os corações. Na verdade, até quando a gente lembra da história de Davi, e Samuel vai lá fazer a unção dos filhos de Jessé e ele olha para todo mundo e fala assim: ó, acabou, não tem ninguém mais. E Deus olha assim: não, tem mais aquele rapazinho lá. Você está olhando as aparências, mas eu olho o coração. Eu conheço as coisas que estão dentro do coração das pessoas. Então Deus sabia sim do amor, mas por que então esse teste? Esse teste fazia parte principalmente da relação de Abraão ter o seu amor purificado por Deus, ou pelo fogo, né? Era literalmente um teste de fogo ali que estava acontecendo, um teste muito pesado, um teste firme, mas era um teste que revelava a misericórdia de Deus. Porque inclusive Deus providenciou o cordeiro para o holocausto, Deus providenciou o animalzinho, e Deus queria exatamente que agora Abraão, nessa caminhada, pudesse tomar as suas decisões e ter esse amor que ele tinha por Deus totalmente purificado, aperfeiçoado por toda essa história e essa caminhada que acontece, né? A grande pergunta que fica, então, para cada um de nós, quando a gente olha para tudo isso é: o que eu tenho de desejo no meu coração? O que eu tenho de percepção da vida e percepção da realidade, daquilo que faz parte da minha vida, que eu não estaria disposto de forma nenhuma a sacrificar por amor a esse meu Deus tão grandioso? O que será que eu tenho? Abraão, ele pegou, quando Deus falou, ó, sacrifica o teu filho, ele pegou o filho e foi fazer essa caminhada. Bom, quando nós respondemos essa pergunta, nós podemos gritar bingo, achamos os nossos deuses falsos. Quando nós
por causa de alguma outra situação, sei lá, questão de emprego, e aí nós somos confrontados se vamos agradar a Deus ou se vamos tentar ficar mantendo as aparências, mesmo até as aparências da vida, aparências de relacionamentos ou aparência de qualquer outra coisa, quando vamos tentar simplesmente ficar preservando coisas de forma que essa preservação vá contra a vontade de Deus, no sentido de que para isso eu preciso desobedecer a algum mandamento de Deus, desobedecer à vontade de Deus de uma forma explícita, como Abraão poderia ter feito e falou assim, não vou coisa nenhuma para monte nenhum, eu vou ficar aqui trancadinho na minha tenda com meu filho, vamos até fazer aqui uma carninha e vamos ficar nós aqui. Quando nós respondemos a essa pergunta, se há algo realmente na nossa vida que nós não estamos dispostos a sacrificar por amar a Deus e perceber que seja emprego, seja sei lá, carro, bens ou qualquer outra coisa, Deus pode providenciar, Deus está ali com os seus braços abertos cuidando de cada detalhe da nossa vida, mas se nós achamos que na verdade são os nossos esforços que vão fazer com que tudo isso seja preservado, nós achamos os nossos ídolos e aí começamos a perceber como o nosso coração está cheio deles. Lembra da história de Ana? O amor que ela tinha por esses filhos, na verdade, se torna o grande problema. Falamos na semana passada sobre a quantidade de até problemas que os filhos estavam enfrentando em várias áreas da vida por causa dessa situação de superproteção que ela criava. O que estava no coração, de certa forma, de Ana nesse momento era a seguinte questão: eu tenho planos para os meus filhos que são melhores do que os planos que Deus tem para eles. Eu sei como cuidar dos meus filhos, eu sei o que fazer, eu sei o que é certo. Deus está por fora disso. Deus, na verdade, ele pode até ter um plano, mas ele não sabe bem como fazer. Ele não conhece os meus filhos como eu conheço. Ele não conhece a minha situação, ele não conhece a minha história, ele não conhece, mas Deus conhece sim. Queridos, Deus conhece e a gente precisa, por causa disso mesmo, pelo fato de Deus conhecer, é que nós precisamos entregar o nosso coração e tirar esses ídolos, estar disposto a sacrificar os ídolos e permitir que Ele dirija a nossa vida. A grande pergunta que nós temos nesse sentido é: quando temos êxito em algo, quando alguma coisa parece que está bem, isso está promovendo a nossa imagem ou está promovendo a glória de Deus? Tá aí talvez mais um grande exercício para a gente fazer, para tomar decisão se realmente aquilo que eu faço para Deus, para a sua glória, ou eu faço simplesmente por ser meu ídolo, porque eu mesmo sou meu ídolo e eu quero promover a minha imagem. Mas a segunda questão que eu falei que nós tínhamos, né, é a questão para o futuro. Então a primeira era exatamente essa relação do teste desse amor de Deus. A segunda é o que fica para o futuro. E por quê? Porque nessa mesma região, muitos e muitos tempos depois, muitos e muitos anos depois, o verdadeiro Cordeiro de Deus foi ali sacrificado por todos nós. Isso era algo que Abraão não tinha ali como perceber naquele momento. Mas nós que sabemos da história, sabemos daquele momento onde o pai viu o seu filho sofrer, viu o seu filho ser morto e morto em favor de toda a humanidade. Dessa vez o pai viu acontecer a coisa. Dessa vez o pai permitiu que tudo acontecesse. E ele permitiu tudo isso por causa de mim e por você. Por nós, por nos amar e por ter esse amor tão profundo que ele tem por cada um de nós. Talvez nisso começa a nossa jornada. A nossa jornada em direção ao monte para sacrificar os nossos ídolos. Nessa jornada de Jesus, chegou um momento onde ele chegou a colocar para o Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. O sofrimento é real, a dor é real, as questões que envolvem um sacrifício são reais, mas elas precisam ser feitas, elas precisam ser levadas até o fim. Pense, talvez de repente, nas possíveis desilusões ou em coisas que estão marcando a sua vida de uma forma muito profunda. E avalie se de repente o fato de você estar tão desiludido ou tão marcado por algumas coisas não revela ídolos do seu coração. Não revela realmente coisas que você na verdade não está disposto a sacrificar e por isso você fica tentando cercar de tantas formas que acaba se tornando o seu ídolo. Você quer proteger isso de todo jeito. Precisamos abandonar os nossos ídolos.
Não é só pegar, colocar no cantinho e falar assim, ó, ele tá ali, na verdade eu nunca vou lá, eu nunca me ajoelho diante dele, mas deixa ele ali no cantinho, por favor, ele é tão importante para mim. Nós precisamos arrancar os ídolos do nosso coração e permitir que somente o Senhor seja o nosso objeto de adoração. Ele é o nosso desejo e Ele é aquele que supre a nossa vida. Ele é aquele que tem o melhor plano de história para a nossa vida. A grande questão, então, que vai ficar para a gente pensar durante essa semana é: você está disposto a tirar esses ídolos do seu coração? Será que eu estou disposto também? Eu espero que cada um de nós possa colocar Jesus, esse que é o futuro tão esperado, que agora para nós já é uma realidade, que nós possamos trocar todas as coisas que estão lá dentro, produzindo mal-estar, desilusões, sofrimentos no nosso coração e colocar Jesus. Até mesmo lembrar que o seu fardo é leve em relação às questões da nossa vida. Querido, que Deus te abençoe. No próximo sábado temos mais um devocional, então fique ligado no nosso canal. Curte, compartilha, aproveita esse tempo para refletir sobre essas questões. Até, um grande abraço.